Olá, sou Meire J. Costa e a gente vai falar hoje sobre o véu do esquecimento, né? A gente fica sem entender o porquê a gente esquece de tudo que a gente já passou nas outras encarnações quando a gente reencarna. Por que acontece isso? Bom, existe uma explicação espírita que quando a gente reencarna, Deus, por misericórdia, faz com que a gente esqueça as coisas que a gente fez lá atrás, porque a maioria cometeu coisas ruins e aí você não ia aguentar, até porque a gente reencarna na mesma família e muitas vezes nós fomos algozes da pessoa agora que é nosso filho ou que é nosso pai, né? Acho que você já ouviu falar dessa explicação aí, acho que você já recebeu essa explicação. Mas não é bem assim. Então, o que eu vou passar para vocês? Sempre que eu converso até com vocês, que eu digo, olha, não é bem assim. Não que eu esteja derrubando a doutrina espírita, não é isso. Por quê? Pode ser que existam casos aonde houve todo um planejamento, porque esse tipo de esquecimento, ele pode ser promovido por consciências extrafísicas, por espíritos, através de tecnologia, de conhecimento científico para apagar ou avivar nossa memória enquanto estamos aqui no corpo físico. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Quando a gente está para encarnar, toda a nossa essência se aproxima de um corpo que está em formação, logo de um novo cérebro que está ali em formação também, não é isso? E quando você está ajudando ali, promovendo a formação desse novo corpo biológico, você como essência, você está passando informações para esse novo corpo, para as células que estão sendo formadas de todo o corpo. Quando eu falo em informações, a gente está falando de padrão vibracional. Como a sua essência vibra, o padrão que ela vibra, quando ela se aproxima do corpo que está sendo formado, ela vai passar todas essas informações que já vem nela, já de outras existências, para esse corpo biológico que está sendo formado ali, tá? No momento que esse corpo biológico dá o primeiro suspiro do lado de fora aqui, né? A primeira respirada, suspiro a gente pensa em desencarne. Quando dá a primeira respirada aqui do lado de fora, só da barriga da mãe, e respirou, a gente diz que ocorreu um start energético. Por quê? O oxigênio, ele faz com que todas as células passem a funcionar diferentemente de quando funcionavam na barriga da mãe. Porque até então, esse corpo recebia todos os nutrientes de uma outra forma. Então, quando ele passa a receber o oxigênio através dos pulmões, existe um outro processo energético que foi startado. Com esse start, tudo é como se a essência agora ela está acoplada num cérebro físico zerado. O aparelho físico está zerado. Ele não tem informação nenhuma, porque as células foram geradas ali, receberam informações energéticas, mas não informações, como eu vou dizer, informações cognitivas, de conhecimento. O corpo recebe informações de qual o padrão vibracional, com quais chakras mais ele vai trabalhar, pela forma como ele trabalha em frequência e vibração. Então, esse corpo, quando ele recebe essa essência, o corpo físico está zerado. Ele trabalha de acordo com o padrão vibracional da essência, mas as informações de conhecimento, as informações cognitivas estão zeradas. Então, ele vai começar toda a etapa de conhecimento. Por quê? Porque a gente vai ter um processo de amadurecimento e crescimento desse cérebro físico. E nesse processo natural de amadurecimento e crescimento, é que as experiências vão sendo armazenadas nesse novo cérebro, formando todo o processo cognitivo desse novo cérebro, junto com aquela essência que, quando foi acoplada nesse cérebro,
esqueceu tudo que estava passado para trás, tá? A gente está falando de processo natural, é assim que acontece naturalmente. Mas o que pode acontecer? Dependendo, se esse espírito for um espírito que tem um nível de conhecimento, tem uma missão, tem algo para fazer, ou seja lá o que for dentro do processo dele, ele sim pode ter suas experiências para trás, suas experiências pregressas totalmente apagadas, de forma que ele nunca lembre, dentro de um processo de lado do que ele vivenciou e do grupo que ele está inserido. Pode acontecer, mas isso é muito raro ser necessário acontecer, porque naturalmente a gente esquece. A Pandorinha. Não porque houve alguém que determinasse, porque Deus quis que a gente esquecesse. Não, é porque é algo natural mesmo. É um processo natural. Além disso, tem outra questão também, que aí é que está o X da questão, o X do problema, né? Dessa Pandorinha, senão eu perco a linha de raciocínio. A maioria das pessoas que estão encarnadas nesse planeta estão passando pela primeira encarnação. Eu sei que muita gente contesta. Aí diz assim, porque foi para esquecer coisa que fez lá atrás. Joguei pedra na cruz. Na época de Jesus, eu fui um cara muito mal. Depois passei pela barbárie. Na época da Inquisição. Gente, a maioria de nós não estava aqui, não. Não estava, não. Até porque é só você raciocinar. Quantos habitantes tinha o planeta na época de Jesus? Quantos tem agora? Aonde estavam esses espíritos todos? Não estavam encarnados lá atrás. Estavam em algum lugar, mas não estavam encarnados. Hoje em dia somos 8 bilhões de almas encarnadas. Da onde veio tanto espírito? Não eram os espíritos que estavam lá atrás, cometendo desatinos. Não. Eram espíritos que estavam em outros orbes, em outros planetas. E aí a gente não consegue lembrar o que a gente fez por uma questão só mesmo também de compatibilidade e de também conhecimento. Fica difícil você lembrar de algo, principalmente como o teu cérebro está amadurecendo ali através das suas experiências, é difícil você lembrar de algo que você não tem conhecimento, não é isso? Se você lembra de algo que você vivenciou aqui no planeta Terra, mesmo que seja algo lá atrás, no passado, a história já mostrou pra gente um monte de coisa que você pode lembrar daquilo que você teve acesso e conhecimento. Eu vivi na época da carruagem. Você lembra de uma carruagem porque você já viu aqui em fotos, em livros, uma carruagem. Fica difícil você se recordar de coisas que você nunca viu. Como é que você vai fazer com que esse cérebro limitadinho, pequenininho, que estava em fase de crescimento, consiga puxar uma imagem de algo que você ainda não viu aqui? Então, esse é um dos motivos também que a maioria das pessoas não consegue lembrar de vidas passadas. É por isso que a humanidade custa acreditar na reencarnação, principalmente essa geração toda que está aqui, porque um ou outro entre nós aqui que realmente veio passando por diversas encarnações. A maioria daqueles que já passaram por várias encarnações na Terra são pessoas que vieram mesmo para ajudar lá atrás no planeta, já vieram numa outra leva de espíritos aonde foram plantados aqui certinho essas sementes para que trouxesse a civilização para cá. Esses outros espíritos que estão vindo de outros orbes e que estão vindo aos bandos não faz parte de um projeto em si, é também processo natural e físico. O planeta que a maioria estava é um planeta que eles perderam. As pessoas que vieram para cá perderam a sintonia com esse orbe e foram atraídos para o campo eletromagnético da Terra. Então, a maioria de nós, todo mundo que está aqui, foi atraído para cá. Não dentro de um projeto, necessariamente. Alguns sim, mas a maioria não. Tá? A maioria foi processo natural mesmo. E por virem de um lugar que a gente não consegue nem saber o que é, né? A gente não consegue lembrar, não tem essa recordação de uma vivência passada. Então é assim, para a gente entender direitinho essa questão
da reencarnação, que muitas vezes passaram pra gente, você esquece porque... Para com isso. E a maioria das pessoas que às vezes tenta lembrar, e não, porque realmente eu fui muito ruim pro meu pai, agora veio como meu filho. Não é bem por aí não, viu? Pode acontecer de você ter uma história com as pessoas da sua família, por quê? Por afinidade. Às vezes a gente forma o mesmo núcleo e eventualmente numa outra encarnação, uma só no máximo, ou aconteceu de você estreitar laços e tal, mas não caia nessa que foi lá atrás, essa história vem rolando. É muito raro isso acontecer, viu? É muito raro mesmo. É que difundiram isso de uma maneira que todo mundo acha que teve 500 mil passagens aqui na Terra. Não é assim. Não tem nem como. É só você parar para ver a questão de densidade demográfica do planeta. Faz um estudo aí dos anos que você vai ver. Não tem como. A maioria agora veio tudo de fora mesmo. E é normal, esse esquecimento, essa coisa do véu do esquecimento é processo natural, muito natural. A nossa essência não tem como realmente trazer essas informações para essas células que estão se formando nesse cérebro físico, nesse novo cérebro físico. Às vezes a gente se recorda de alguma coisa quando a gente sai em projeção. Por quê? Aí você está fora do limite do cérebro físico, você está em essência, num veículo mais sutil, num veículo que já está mais madurinho, né? Que não sofreu um processo de crescimento, de limitação. Você está no seu perispírito, então você consegue enxergar, e não através do veículo físico, do teu perispírito, você consegue enxergar ou recordar com a sua essência, com o teu campo magnético, o campo energético, mental. Aí você consegue ter um acesso a uma experiência passada lá atrás. Às vezes isso é promovido por mentores também. Quando é necessário você ter conhecimento de algo que você fez lá atrás para que possa te trazer conforto para cá. E outra informação. Muitas vezes, os nossos amigos, nossos mentores, para não confundir o nosso cérebro aqui, a informação é trazida de lá como se tivesse sido vivenciado aqui, e não foi. Porque quando você é bem assistido, que você tem um grupo espiritual, né, uma equipe espiritual te assistindo, e eles percebem que você está com alguma dificuldade nessa encarnação aqui, percebem que você está confuso, que não está conseguindo evoluir, trazer para a Terra a missão que de repente o compromisso, não gosto da palavra missão, mas o compromisso que você firmou do lado de lá de trabalho, o que eles fazem? Em projeção, eles dão acesso a você a alguma informação, mas aí para que você tenha condição de interpretar, de processar aquilo, eles não vão trazer essa informação que você viveu no planeta Júpiter, não é isso? Eles vão fazer por associação que você veja imagens que você possa interpretar do lado de cá, como eu vivi na Terra e tal, mas dentro de uma situação que você trazendo esse conhecimento para cá, olha que bonitinho o nome da mão, você trazendo esse conhecimento para cá, vai te ajudar a resolver os problemas que você está vivenciando ou está tendo dificuldade de vivenciar do lado de cá. Então, nem sempre o que a gente vê do lado de lá é o que realmente a gente viveu, viu? Pode estar de alguma forma camuflado, com uma roupagem que a gente possa entender do lado de cá, tá? Porque às vezes a situação energética que é importante a gente trazer para cá. O porquê que eu estou passando, o que está acontecendo. Só que se só vier essa informação energética, a gente não vai conseguir decodificar do lado de cá, isso não vai nos ajudar em nada. Então é preciso vir numa roupagem, um pacotinho, uma embalagem bonitinha para que a gente consiga realmente assimilar aquilo e nos auxiliar. Pandorinha aqui, ó, ela não para. Eu botei ela para baixo, mas ela quer ficar no meu colo. Ela é muito carinhosinha, ó. Fofa, né? Bom, era o papo que eu tinha aí com vocês, né, amor? Sobre reencarnação, que eu acho que a gente
tem que ter um pouquinho mais de entendimento sobre tudo, essa questão do véu do entendimento, porque eu sei que eu recebo muita gente se sentindo assim, eu fui fazer uma regressão, aí eu soube que era assim, assim, e às vezes pensa que a ação do obsessor fica confuso, ou não entende o porquê, ou quer entender, ter mais explicação daquilo que conseguiu viver, enxergar do lado de lá, para entender o lado de cá. E eu vejo que a gente não tem nem necessidade muito de acessar o que ficou lá atrás, não, viu? A gente precisa viver cada vez melhor o presente. Isso que é importante. Porque, principalmente, volto a falar, como é a nossa primeira encarnação aqui no planeta, é bom a gente construir uma estrada bacana aqui, para aí sim, mais para frente, a gente poder acessar essas informações aqui do planeta Terra, que eu tenho certeza que a gente ainda vai ficar muito tempo aqui. Né? Depois que a gente, agora ainda mais com esse monte de pessoas encarnando e desencarnando, a gente vai ficar um tempinho aqui, viu? Até o planeta cuspir a gente também, porque quem não tiver no padrão vibracional e a Terra está em período de transição, vai para um outro planetinha aí, talvez, que esteja evoluindo, ou um pouquinho menos evoluído que o nosso. Mas esse é outro papo, né, Pandora? Tá bom? Então eu espero que vocês tenham conseguido alcançar, e mais uma vez eu falando que eu não estou querendo derrubar doutrina nenhuma, mas explicando que é um pouquinho mais além do que passam pra gente, tá? Então, mais uma vez, gente, muito obrigada de coração. Vai, Pandorinha, e fiquemos com a luz, né?